A gente vai chamar primeiro a Luna Vargas, que é uma parceira antiga, habituê do Bananada e de produções, que já recebeu a gente em casa, na casa dela, aqui em São Paulo, e tá falando da casa dela de Vancouver, no Canadá. Oi, Luna, Oi, Fabrício. tudo Tá massa? todo mundo tudo ótimo? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá rolando legal. E Então, estamos também, aqui no Canadá, direto para Bananada. que demais, Luna, bom demais te ver. É Bom demais a gente demais. se encontrar, mesmo que virtualmente. E também nós temos um convidado que nós estamos fazendo um sample do programa dele na Twitch, chamado Quartas 20, no nosso canal da Twitch, exatamente quarta às 20, que é o nosso amigo Marcelo D2, que tocou no Bananada com Planet Hemp, que também eu conheço de uma longa data do rolê com MQN, desde a época de Planet Hemp, e que agora a gente está trocando um monte de ideia por causa do trampo com a Twitch também. Então a gente está aproveitando. E a gente está no canal do D2. Você que está no canal do D2, segue o Bananada também, vem passar um tempinho com a gente. Fala, D2. E aí, meu irmão, beleza? Oi, Luna. Olá, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Que legal, cara. A gente... obrigado pelo convite. Tô naquele momento ansioso pra caramba de final de disco. Eu tenho 48 horas para entregar um filme que falta 49 horas para editar. Uau. Marcelo, rolou o Bicicleta Sem Freio? Posso contar? Ih, já deu spoiler, fudido? Já deixa... Não, mas esse disco não tem essa, né, meu irmão? O disco é todo feito. O Então. Bicicleta Sem Freio tá lindo, cara. Ficou, pô, Renatinho, os caras arrebentaram, cara. Nossa, ficou muito foda, muito foda. Nessas paredes aqui tem artes do Bicicleta Sem Freio e não são poucas. Né? Nós somos amantes incondicionais e literais. Bom, quem conhece eles é amante da arte deles, porque é incrível, cara. E ter a arte deles no filme foi irado, cara. Eu tava queimando a mufa aqui para fazer um final de música. Te liguei, né, cara? Falei, Fabrício, me ajuda. Quero fazer uma parada. Foi muito engraçado. 10 da noite. Falei com o Renatinho até 2 da manhã e ele me entregou a parada 2 dias depois, tá ligado? E ele falando, tira uma foto pra eu ter de referência. Marcelo me ligou 11 da noite, 10 da noite e falou assim, ó, tô precisando de uma coisa urgente. Falei, deu um rolê no Twitter. Ele falou, cara, tô precisando de falar com Bicicleta Sem Freio. Eu falei, esse é o tipo de urgência que a gente adora. Porque eles são os moleques, sei lá. É porque eu conheci ele desde quando eles têm 16 todo mundo anos. É moleque, né, cara? Exato. Mas carinhoso. Nada, agora eles são senhores, empreendedores da arte brasileira, amigo dos Green. Os caras são foda, velho. Tem obra deles em Vancouver, Luna? Tem aqui perto de casa. Eles fizeram uma fachada de um collab, um prédio inteiro maravilhoso aqui. Eu sempre passo lá na frente e mando umas fotos para ele. E quem não teve uma noitada com o Renatinho tá perdendo alguma coisa na vida, viu? E com o Douglas, né? Eu tive uma no Rio de Janeiro, num festival de grafite lá no centro com o Renatinho, que só em off para contar. Eu conheci eles ali naquele festival. Ah, então. Foi naquela festinha. Que, inclusive, foi um show lá do... Black Alien, né? Do Black Alien. Foi ele voltando lá, foi bem massa. Pode crer. Black Alien que tocou no Bananado último. Tocou ano passado, 2019. D2, conta pra gente sobre o Quarta às 20, pra gente começar o assunto que é o que importa nessa quarta-feira, às 20 horas, direto de Vancouver, Rio de Janeiro e Liberdade, São Paulo, com filtro em Goiânia.
Vamos lá, cara. Eu queria explicar primeiro como é que a gente veio chegar aqui, né, cara? No meio dessa quarentena, cara, como todo mundo procurando algo para fazer, tá ligado? Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui. Eu tava querendo mostrar o Elliot Sica ali, ó. Pronto, seja marginal, seja herói. Agora Isso, vai tá eu. bonito. Aí, como toda pessoa, como todo cidadão do mundo, procurando alguma coisa para fazer nessa quarentena, tá ligado? E como eu ia me adaptar e trabalhar, conseguir trabalhar, né, cara? Eu tive algumas convites para fazer live e nada muito... Assim, as lives que eu fiz, cara, foram bem interessantes antes de chegar na Twitch, foram bem interessantes, porque... Mas, cara, a gente vem de uma década de show, de DVD ao vivo e tal, e aquele formato de um carinha do lado do outro no palco, tocando na televisão, não era a parada que artisticamente me fascinava, sabe? Eu comecei a fazer as lives aqui de casa, eu mesmo operando, soltando delay, fazendo uma loucura, batendo papo no meio. Eu vi uma dessas. Interessante e tal, mas aí veio esse convite da Twitch, cara. Com esse convite da Twitch, era de fazer quase que um canal de TV meu. Cara, eu cresci nos anos 90, tá ligado? E sempre fui amante das rádios piratas, sabe? Ali na Lapa tinha algumas, só pegavam na área. E, porra, tinha a mãe do outro mandando notícia. Eu não sei o que, eu sei que você tá no bar, volta pra casa, não sei o que lá, mulher. Rádio Post. Tocando música só da área, tocando música, programas... sempre foi muito legal, tá ligado? A Rádio Pirata sempre foi uma parada que me... E, cara, quando eu vi o esquema que eu poderia fazer, que é esse esquema que eu tô aqui, em casa, cara, que eu poderia fazer transmissão para o mundo inteiro, agora não era só para Lapa, era para o mundo inteiro, cara, de dentro da minha casa, isso me fascinou, tá ligado? Eu falei, cara, vamos ver o que eu posso fazer. Eu comecei fazendo Almoço dos Cria, que é todo sábado, 1h da tarde. Fiz umas lives eu jogando com meus filhos. Fiz live, eu e Luísa, minha companheira, a gente falando de arte. Nós não somos críticos de arte, mas somos amantes de arte. Então, tinha uma Resistência Cultural, que segunda à noite. Demais. Fiz uma live muito interessante que eu guardei essa na manga. Acho que eu já te falei, né, cara? Até que Luna, uma live autobiográfica. Então, eu quero escrever minha autobiografia via live, conversar com a minha tia, minha família, tal, os caras do Plant Ramp e tal, e escrever essa biografia via live. E aí apareceu a ideia de fazer a Quartas 20, sabe? Principalmente pelo público, falou, pô, não vai falar de maconha, que eu prometi à Twitch que eu ia me comportar e não ia ficar fumando maconha aqui na frente de todo mundo, tá ligado? Porque, cara, é uma parada que eu acho que como a gente tá... Acho que a subversão, nesse caso, vem de outro jeito, sabe? A gente pode conversar e falar, já que aqui não é legal, né, cara? E tentar mudar esse quadro. E essa live, cara, é uma das lives... Aí depois eu fui fazer meu disco via live stream e tal, não sei o que lá. Mas essa live das Quartas 20, cara, é a live que mais fez barulho e é a live que... É a live que mais eu aprendi, sabe? Porque as outras geralmente eram falando. E essa eu fui diferente de hoje, eu fui o cara que fiquei ouvindo, tá ligado? Entrevistava, jogava pergunta. Então eu comecei com o Bob Burnquist, falei com Gregório do Vivier, com 3 ou 4 médicos, com o delegado de polícia. O Siddhartha foi maravilhoso. Siddhartha foi incrível. Conversei com o Zacone, delegado de polícia. Eu acabei parando por conta do disco, né, cara? Mas é uma live, cara, que ela é bem educativa. E essa discussão, cara, quando você vê essa discussão nas grandes redes de televisão ou até nos grandes sites, sabe? É uma discussão bem... Desculpa o meu francês, mas é bem idiota, sabe? Porque... Exato. Cara, é aquela coisa, quando um negro é pego com 10 gramas de maconha é o traficante, quando um branco é pego com 10 gramas de maconha é o usuário, é uma discussão cheia
de preconceitos e envolta de tanta questões políticas e que a gente nunca tem uma discussão clara, sabe? E essa discussão clara acontece na Quartas 20. Cara, eu tenho aprendido pra caramba, cara. Conversei com bastante médicos, cara. Foi engraçado, porque eu comecei a falar, logo eu, né, cara? Comecei a falar a cannabis que eu entrevistei a doutora, a doutora, ela virou e falou assim, não, cannabis não, a maconha, a maconha, isso, a maconha, aquilo. Aí ela falou, não, tem que ter, a gente não tem que ter medo de falar, é a maconha mesmo. E, cara, é super interessante, porque eu tive, sei lá, o Bob Burnquist, para quem não sabe, skatista profissional, acho que todo mundo sabe, mas skatista profissional. E esse skatista, o Bob tá abrindo, a Alex Atala acho que está envolvido com ele também, tá abrindo uma empresa de plantas medicinais. Aí, cara, bate-papo pra caramba, é incrível, cara, é incrível. Eu gostei porque acho que tem um mês que eu não fazia Quartas 20. Eu gostei, cara, desse convite pra gente reativar essa parada e dentro do Bananada, né, cara? Amo esse festival, né, cara? E eu assisti muitas vezes o Quartas 20, assim, é uma coisa que na quarentena pegou a gente e eu falei assim, a gente queria que o Marcelo tocasse no Bananada desse ano, o Planet tocou, se tudo der certo, o Marcelo veio o ano que vem e falou, Dai, tá falando com a Dai, que é minha parceira, falou, eu tenho que dar um jeito de o Marcelo participar da Banana Live, vamos chamar ele para falar do Quartas 20. E para falar do Quartas 20, normalmente o Marcelo conversa com alguém do rolê. E tem uma pessoa do rolê de Goiânia hoje que é da cena, que é parceira nossa, que é amiga e tal, e que eu tenho seguido muito nas redes sociais, que é a Luna Vargas, que se embreou no negócio da pesquisa, da antropologia e de dar boas dicas. Tem uma dica fantástica que ela deu para os amigos e casais em quarentena, que é bolar uma seda maior com 2 filtros e cortar no meio, e aí você poder fumar com o seu parceiro. Fabrício, olha pra sem lá. Passar pra câmera, pô. Apaixonado. É verdade, eu tô olhando para o monitor. Eu tô apanhando, eu não sei dessa. Não é apanhando, não, é fazendo isso mesmo, tá certo. Mas aí a história é essa. Eu pirei nessas dicas mais básicas e falei, vou chamar a Luna, porque acho que a Luna vai ter assunto legal pra caramba para trocar com. Porque o Marcelo a gente tem assunto para falar sobre tudo, mas para ir na profundidade do canabismo ou do maconhismo ou do recreativo ao medicinal, eu acho que a Luna pode trocar uma ideia com a gente. Então, Luna, o que você me conta? Eu achei que você fosse falar da dica do lubrificante, você foi falar logo de bolar. De lubrificantes, a gente não conseguiu o acesso aqui ainda. O lubrificante teve um acesso lá em Goiânia, viu? Eu ensinei a fazer, pô. É verdade. Vamos, cara, a gente nos aprofundar. Assim, para mulher é incrível, cara. É muito bom. Assim, eu até brinquei, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento, assim, para a mulher, né? Porque a gente a gente é criado nesse mundo patriarcal, né? Então, acho que para a mulher se liberar sexualmente, se conhecer, eu acho que é um processo e que às vezes é meio longe, assim, de quem teve um outro tipo de criação, mas com certeza óleo de cannabis é uma ferramenta de autoconhecimento em vários níveis, né? E assim, só para atualizar assim, como é que eu vim parar aqui, eu sou, né, como o Fabrício falou, antropóloga, pesquisadora, e eu pesquisava música, né? Até o Fabrício já levei coisas do Bananada para o Womex lá na Europa, que eu pesquisava essa feira de música lá. E aí eu vim pro... Meu irmão mora aqui no Canadá, até abriu um sol aqui, iluminando.
Meu irmão mora aqui no Canadá há mais de 10 anos, e aí eu vim para pegar esse processo de legalização, que eu queria estar aqui nessa, né, ver como é que ia ser a sociedade nesse momento de transição. Então, vim passar uns meses, e aí, nesse processo, até foi engraçado, porque no dia da legalização, teve um show do Cypress Hill aqui, e aí hoje no trabalho eu tive que sair mais cedo, que aqui é 4 da tarde, né? 4h20 agora. Opa. E aí eu e aí eu falei para minha chefe, eu falei, olha, eu tenho uma coisa importante hoje, eu vou sair mais cedo, 2 horas mais cedo. Aí ela falou, o que que é? Eu falei, vou participar do festival mais legal do Brasil e vou conversar com o vocalista do Cypress Hill do Brasil. Aí ela falou, não, tá liberada, é importante, it's a big deal. E aí isso, aí nessa transição eu tive dois momentos, assim, me impactaram muito, assim, de ver essa nova realidade de uma indústria, né, que estava se formando aqui. E aí a primeira coisa foi um evento de mulheres da indústria da cannabis, aí eram mulheres donas de dispensários, e isso há 2 anos atrás, né, e hoje eu trabalho para uma delas, num dispensário aqui, que eu faço a parte de pesquisa de produtos. Eu estou até tomando, aqui eu não estou fumando, mas eu estou tomando uma bebida que tem 2,5 miligramas de THC, e que são outras formas de consumo, né? A gente tem tipo um monte, então eu acho que falar sobre isso, conhecer esses produtos, e aí eu faço uma análise química também dos testes de laboratório, para entender o perfil de canabinoide, o perfil de terpeno, e aí sim avaliar a qualidade do produto para a gente comprar para o dispensário. E também faço uma parte de treinamento dos budtenders, que aí eu ensino ciência da cannabis, que é uma coisa que eu estou pesquisando muito e aprendendo, né, com os médicos, congressos e tudo que tem entre aqui, Estados Unidos e tal. Mas e aí o segundo evento que foi assim, que aí eu falei, não, vou ficar no Canadá mesmo. Primeiro, era pré-eleição, né, do Bolsonaro, eu já vi que o negócio ia dar errado, e aí eu falei, acho melhor eu ficar por aqui. Mandou, né? Nossa. E outra coisa também foi um congresso aqui que teve 2 falas. Uma fala foi um grande cientista, que ele é referência nessa área, é o cara que eu acho mais assim bacana dele, que chama Dr. Ethan Russo, Ethan Russo, e ele é um cara tipo assim genial, e aí ele explicou o que era o sistema endocannabinoide. E esse foi o momento que uma chave virou. Eu falei, então, quando eu entendi essa explicação, que eu posso dar daqui a pouco, mas por favor. É como se se toda a estrutura da medicina moderna, né, que está aí há uns 100 anos se desenvolvendo, ela foi criada faltando uma chave, faltando a parte principal que liga ela inteira, que é o sistema endocannabinoide. Assim, se a cidade assim fosse um organismo, pensar na cidade inteira sem nenhuma fiação elétrica ligando a cidade toda. Então, se a gente está trabalhando com o nosso corpo, a medicina ela está pautada, faltando esse sistema, né, de receptores que liga todos os outros sistemas, e ele é responsável pelo equilíbrio de todo o corpo. Então, eu acho que isso, assim, fez assim, né, bloom na minha cabeça, e aí caiu uma ficha gigante, né, do que a gente nós não estamos vivendo ainda, né, no mundo. E também, nesse mesmo dia, uma mesa que tinha 8 pessoas que tinham câncer terminal e que estavam ali dando uma declaração de como foi o processo delas com a cura com a cannabis. E aí tinha uma menininha de 5 anos que teve câncer por 8 meses, até um senhor de 90. Assim. E foram vários depoimentos assim, na sequência, e no final estava o auditório inteiro chorando. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar isso. E aí foi assim que eu resolvi ficar. Que demais. Esse processo, Luna, quando a gente ouve muito sobre a medicina e a cannabis, cara, me dá sempre uma sensação de que a medicina não trabalha em prol da saúde, mas trabalha em prol das grandes redes de drogarias e essas empresas. Porque quando você tem o que você falou, você pode explicar melhor daqui a pouco, mas
quando você tem todo esse papo, sabe, de que tem coisas escondidas e que não podem ser usadas, que a gente é tudo muito obscuro, né? A gente não sabe por quê e tal, não sei o quê. Você olha para a indústria farmacêutica e fala, cara, é uma brincadeira, né? Porque ninguém tá muito aí para realmente para a saúde, né, cara? Parece que é tudo muito paliativo, assim, e para fazer ganhar dinheiro, né, cara? É uma outra lógica, né? Tipo... Eu, em 97, eu fui tocar com o Planet... Não, na verdade, em 95, eu fui a convite da revista Trip para o Cannabis Cup. E a primeira vez que eu saí do Brasil, cara, eu fui para Amsterdã. E vou fumar maconha pra caralho, pá, uau, vou meter o pé na jaca, tá, não sei o que lá. Cara, eu cheguei lá, tomei um baque, assim, um susto de como era sério, sabe? As pessoas envolvidas na indústria e tal. Claro que eu fumei maconha pra caralho, né? Mas... Isso não impede, né? Recreativo mas se encontram. Mas o lance de como a indústria estava lá em 95, cara, 25 anos atrás, cara. Eu viajo o mundo inteiro, cara, e turnê todo ano, e eu tenho visto, eu não tenho ido, tem tempo que eu não vou para o Canadá, acho que uns 5 anos que eu não vou para o Canadá, mas eu não sei como tá aí, mas a última vez que eu fui para Califórnia, no final do ano agora, um pouco antes da pandemia, né, quando se podia viajar, eu me assustei com um salto. Eu acho que eu tinha 10 meses que eu não ia para a Califórnia. Eu me assustei com um salto gigante que a indústria deu nesses últimos 10 meses, sabe? Eu tenho grandes amigos que trabalham na indústria de cannabis, mas, cara, eu fiquei impressionado, principalmente como a cannabis saiu desse lugar só dos dispensários, você vai em qualquer farmácia, não é mais antes, há um ano atrás, quando você ia nas CVS da vida, assim, e nessas farmácias tradicionais, você via lá o cantinho do CBD, né? E agora você não tem mais esse lugar específico só para o CBD, como se ele fosse uma coisa de um outro mundo, né, cara? O CBD está começando, a cannabis está começando a tomar forma, e nesses meus bate-papos, cara, nas quartas 20, eu vi bastante, cara, o quanto ainda se tem, quanto é desconhecido e o quanto se tem medo do THC, do tal do THC, né, cara? O THC, não libera o CBD, mas o THC não. Pô, eu acho que, pelo que eu conheço do Canadá, o Canadá deve estar bem na frente, né, cara? Deve estar bem avançado, né? Como eu gostaria de estar aí, tá ligado? A gente está indo agora para o segundo ano, né? E agora, 17 de outubro, fazem 2 anos da legalização. E, assim, é um processo que a legalização é o primeiro passo, assim, né? A gente trabalhando dentro da indústria aqui e militando ao mesmo tempo, né? A gente tem um longo caminho pela frente. Essa semana a gente teve uma ótima notícia de que... Porque, assim, o governo aqui, ele controla tudo, então ele é intermediário. Os produtores vendem para o governo e a gente, que é uma loja, a gente compra do governo. Então, e além disso, eles têm os dispensários deles. Então, assim, além de atrasar muito o processo, eles são os maiores competidores e os vendedores. Então, assim, é um processo que tem que ser ajustado. E, além disso, a legalização ela foi feita com lobby, né, com várias coisas para os grandes. Então, só quem tem investimento bilionário, milionário aqui, que conseguiu abrir uma empresa. Então, agora a gente está fazendo políticas e militando dentro da própria indústria para a gente poder conseguir os pequenos produtores começarem a produzir e também a gente conseguir comprar direto dos produtores, sem ter o governo como intermédio. Porque a cannabis, ela é uma planta, né? É que, assim, muitas vezes a gente esquece, mas é só uma planta. Então, assim, ela é perecível. E aí, esse processo de tramitação burocrática que tem dentro, né, da cadeia produtiva, muitas vezes ela, assim, é produzido, sei lá, em
junho, chega na loja em setembro. E aí é uma planta, já secou, já era, entendeu? Então, Sim. assim, não tem como estabilizar uma flor desse jeito, sabe? Então, é um processo que normalmente as leis elas são feitas por pessoas que não entendem de cannabis e que não sabem como funciona, então acabam exigindo várias coisas que fazem, que não são boas para cannabis em geral, né? Acompanhei o processo de legalização de alguns países, cara. E eu toquei no Uruguai quando legalizou. Meu Que show massa. foi... Eu entrei no palco 11h40, faltando 20 minutos para legalizar, e eu fiz a contagem regressiva. Foi uma das paradas mais legais que eu já fiz na minha vida. Que massa. Contagem regressiva, sei lá, tinha umas 8 mil pessoas, era numa praça, umas 8 mil pessoas, 10, 9, 8, 7, 6, 1, tá legalizado, todo mundo puxou o baseado, assim, foi muito histórico isso, para mim foi histórico isso, assim, de todos os lugares que eu já andei, cara, pelo mundo, eu não vi nenhum lugar que a legalização realmente ela tá num lugar tranquilo e bom para todos, sabe? Vai ver um no mês que vem. Hã? Vai ver um lugar desse no mês que vem, que é a Nova Zelândia. Exato. Nova Zelândia, tudo lá é maravilhoso, né, cara? Nova Zelândia, tudo lá é maravilhoso, cara. Assim, cara, o processo no Uruguai, cara, foi muito pensado no usuário, sabe? Do jeito que foi. Eles não tinham uma intenção de fazer uma indústria de exportação, né? A indústria do Canadá ela foi feita com uma estrutura já para ganhar dos Estados Unidos, né? Que essa ideia, essa vantagem que eles tiveram de legalizar primeiro. E se hoje, então, eles já fizeram uma estrutura para exportar para a Europa, e como estão fazendo desde o início, assim. Mas hoje nos Estados Unidos, né, que você falou desse boom, isso acontece porque passou a Farm Bill de 2018, que aprova o cânhamo. E a gente tem como extrair CBD do cânhamo. Então é por isso que o CBD ficou nacionalmente legalizado, e aí pode vender em supermercado, né, como você vê em todos os lugares. E isso também é um problema, porque tem uma questão da qualidade e da segurança do produto, que aí tem um monte de snake oil e um monte de produto que não tem qualidade nenhuma. Então é um pouco descontrolado isso agora lá, mas é um dos motivos, assim. Mas os Estados Unidos para quem pesquisa cannabis, tipo, assim, é triste, mas é um paraíso, porque cada estado está legalizando de um jeito. Tem umas coisas muito loucas, assim, de uma indústria farmacêutica fazer em estado legalizado, faz um conchavo já para começar a vender cannabis, e no outro estado que não é legalizado, eles injetam uma grana de lobby para não legalizar. Então, assim, isso é estudar o mercado, entendeu? Que é isso porque assim, a gente só consegue entender essas nuances e como funciona quando você estuda o mercado dentro de uma estrutura capitalista, né? Que é assim que funciona. A grande maioria do público e o povo só pensa na legalização como fumar. Vai legalizar, pronto, vai poder fumar e tal. Mas a legalização é muito maior do que isso, né, cara? Eu fui da Califórnia para o Colorado, passei em 5 de carro dirigindo, passei em 5 estados e só um que não era legalizado. Sabe? Eu passei voado, 200 por hora. O Colorado é um dos mais avançados nos Estados Unidos, né? Não tem uma coisa que é parecido com como é o café, como é o açúcar. Eu e a Dai tivemos na Austrália o ano passado, e o debate na Austrália e na Nova Zelândia é nivelar o açúcar, ter um controle de açúcar próximo ao que é o da maconha e vice-versa. Assim, é levar para um patamar de controle de uso de um produto que vai estar no supermercado e que vai ser avisado. Então, porque no fundo, é isso. O Siddhartha falou muito no Quarto às 20 com D2 que o ideal era descriminalizar e legalizar absolutamente todos os produtos.
Todos. Tudo que for tratado como essa é a militância droga, antiproibicionista, né? Assim, o que eu acho que é uma coisa bacana do Canadá é que o status da cannabis é o mesmo do álcool. Aqui a gente vai num dispensário comprar cannabis e a gente vai na liquor store, que é o lugar que você compra álcool. Você não compra álcool na padaria, em nenhum lugar. E é muito doido, porque quando você mora aqui, aí você chega no Brasil, você sai do aeroporto, aquele tanto de bar, aquela galera bebendo na rua, você fala, nossa, eu tô num país de alcoólatra, né? Que a galera bebe, né, Luna? E aqui, tem uma distribuidora em cada esquina. A distriba. Vou beber na distriba. Aqui no Canadá você pode, tipo, fumar na rua, maconha, mas você não pode beber álcool. Você pode levar multa, mas pode fumar maconha. Então, assim, é uma substância controlada. Então, isso significa que tem que ser maior de idade, carteira de identidade e só, entendeu? Assim, esse negócio de THC, igual eu tenho essa tintura aqui de THC, que ela tem 900 miligramas de THC nesse vidrinho aqui. É a mesma coisa, você vai comprar 1 litro de vodka e você vai beber ele inteiro, você não precisa vender 1 ml de vodka por ml porque é mais seguro, assim, ninguém é doido, entendeu? Assim, é uma substância controlada que também ninguém quer ter bad trip de maconha, eu posso te garantir. É muito difícil ter um coma de maconha como tem como alcoólico, né, cara? Não, com certeza, não existe, assim, álcool é muito mais perigoso que cannabis, mas assim, né, e, assim, além disso, quando você tem uma bad trip de cannabis, você nem fica com ressaca no outro dia, que é ótimo. Cara, esse rolê, Fabrício, que você falou, cara, não tem maconha igual da Califórnia, cara. Não tem. Não tem, amigo. A Califórnia há anos-luz na frente, porque Califórnia, né, cara? Quando eu fui para Amsterdã a primeira vez, eu falei, cara, duvido que tenha maconha melhor do que essa aqui, tal, não sei o que lá. Na Califórnia, cara, é brabo, tá ligado? Na Califórnia, a gente, desde, sei lá, antes de legalizar, cara, quando eu ia gravar disco lá, o dealer ia no estúdio, cara, com um saco gigante. Eu nunca, foi a primeira vez que eu vi, cara, isso na minha vida. O cara abria o saco assim, aí falava, esse daqui é para criativo, esse daqui... Foi a primeira vez que eu vi que a maconha tinha espécies diferentes, que eu podia... isso daqui eu posso fumar para dormir, esse daqui eu posso fumar para ser criativo, esse daqui eu posso fumar para ficar doidão mesmo, tal, high. Aí, de vez em quando misturava tudo, ficava doidão criativo, dormindo. E com fome. Mas você sabe que aqui o estado que eu tô, que é British Columbia, né, que é na costa oeste, tem uma cultura muito grande de cannabis, que tem até o bud muito famoso da região, que eles chamam de BC Bud, e foi muito porque nos anos 60, na época da Guerra do Vietnã, a galera que era hippie, que produzia na Califórnia, no Oregon, em Washington, que não queria ser obrigado a ir para a guerra, eles subiram para as montanhas aqui de BC, e aí foi assim, inclusive, que o Cheech e Chong se conheceram, porque o Chong é daqui, né, de Vancouver. E eles se conheceram aqui nesse rolê. Tem uma história que entre a Califórnia e Vancouver, entre a Califórnia e Vancouver, tem as duas cidades mais legais e loucas dos Estados Unidos, né? Que é Portland e Seattle. Então, assim, que tem a música mais louca e que está na vanguarda das coisas. Então, mas isso eu estava pesquisando. Que uma viagem da Califórnia passando por Portland, Seattle e chegando em Vancouver é um passeio interessante, viu, Marcelo? Ganha um prêmio. Uma turnê boa. Se chegar em Vancouver, ganha um prêmio. Exato. Mas vou falar que aqui, do Alasca até o sul, né, da Califórnia, é a costa legalizada. É todo mundo legalizado aqui na costa oeste. Então, e depois chega no México, que aí tudo é festa. A situação do México é meio parecida com a do Brasil, né, cara? Festa, né? Aqui tem, aí eu acho que é um assunto que é importante a gente tratar aqui, que é a política
dos países latino-americanos, principalmente Brasil. E eu acho, Marcelo, que quando tiver a legalização no Brasil, se um dia houver, eu acho que pela pressão econômica, em algum momento a gente vai acabar tendo. E eu acho que aí não vão te chamar para fazer a virada, não. Vamos colocar um status swing em vários lugares. Não, mas eu quero esse show, hein? Eu quero sair. Eu também quero ir nesse show. Por favor. Fabrício, você tem que produzir o show. Eu produzo o show, não tem problema. A gente faz aqui no Circo Voador com rolinha, a gente faz no Cine Joia do lado de casa, a gente faz no Bananada, a gente faz uma turnê que chama Legalize Já, só com o Marcelo, só fazendo contagem regressiva, sem tocar. Tem algumas coisas contagem regressiva por cidade. Tem algumas coisas aí na tua fala, Fabrício, que a gente tem que... Assim, primeiro, cara, quando você fala em política de drogas na América Latina, parece que é uma coisa séria, entendeu? E não é. Não é. Não existe. Na América Latina, a gente não tem uma política... Quando a Luna fala que é tudo feito muito em lobby, sabe? Isso é política. Política é lobby. Política é lobby. Faz aqui, puxa dali e tal, não sei o que lá. Aqui na América Latina, principalmente no Brasil, cara, é uma coisa obscura em volta. Sabe? Tem racismo pra caramba. Não que não tenha nos Estados Unidos, sabe? E nem no Canadá, mas tem racismo envolvido pra caramba. Tem a crença, sabe? A vontade de manipular o povo, quando o cara fala aquele negro maconheiro dentro de uma igreja, sabe? Tudo isso vem em volta de uma forma de manipular o cordeiro ali deles, que é gigante, tá ligado? A gente não tem política de drogas na América do Sul. Acho que em quase que país nenhum. O Uruguai, tá ligado? O Uruguai teve muito problema, cara, depois que legalizou também, sabe? Aquele país daquele tamanho ali no meio dessa porrada de gente maluca aqui, tá ligado? Os caras sei lá, cara, a gente pode pensar que o país que foi o último país a adotar o ensino público, que o último país a acabar com a escravidão no mundo. O primeiro a proibir cannabis, Brasil. O primeiro a proibir a cannabis. Então, o que a gente pensa, cara, é que aqui, entendeu? Até o último minuto ainda vai ter gente se mamando nessa ignorância, em todo o mau costume que tem em volta da cannabis, sabe? Tudo que... Racismo, sei lá, a manipulação de massa, tudo isso ainda vai estar aquela coisa. Vai ter um maluco que nem o Bolsonaro aí, no final dos tempos, meu, o mundo inteiro já consumindo cannabis como uma coisa comum no dia a dia, ainda vai ter um maluco aqui no Brasil falando assim, o mundo tá louco, vamos trancar nossas fronteiras, que os maconheiros vão invadir aqui, os maconheiros são os novos comunistas. A ameaça maconhista e comunista, ela é... Maconista, né? Maconhista, é bom demais, usado, né? Cara... Mas assim, pensando, né, nessa reação, então, eu também estava aqui na pandemia, parei de trabalhar e fiquei pensando o que fazer da minha vida. E aí foi quando eu comecei a publicar coisas sobre cannabis, assim, porque eu faço essa parte de educação. Então, e aí eu fiquei vendo, assim, o tanto assim que alguns amigos escreviam, as pessoas começavam a me procurar perguntando algumas coisas, eu falava, nossa, a gente tem um nível, assim, que até saiu uma pesquisa falando que 68% dos brasileiros não sabem que cannabis é bom para dormir. Assim, então a gente talvez viva num meio, assim, nessa bolha, que a gente acha que as pessoas conhecem, né, e tudo mais, mas acho assim, por isso que, assim, eu sou backstage e pesquisadora, eu não tenho, assim, traquejo de mídias e tudo mais, e de falar, mas, assim, eu falei, pô, a gente precisa mais gente falar, e aí esse espaço, né, que você abre aí, o Bananada abre, para poder falar de um assunto que as pessoas vão conseguir reproduzir essa informação para mais algumas pessoas. Então, esse é um trabalho, né, tipo, pequeno de educação mesmo,
porque eu acho que tem que ir ampliando para as pessoas falarem, Isso- não é assim, não. Isso, cara, Luna, é um baita tabu pra gente, assim, o debate sobre isso público. A gente levar a público que um evento que recebe 25 mil pessoas, de crianças a jovens há mais tempo, que tem 80 anos, por exemplo, que a gente tem show de música infantil, até o João Donato, que comemorou 85 anos no Bananado o ano passado, acendendo o maior baseado que eu já vi na minha vida até hoje, fumando ele sozinho, e tocando piano melhor do que qualquer instrumentista que eu já vi tocando na minha vida. O D2 já tocou com ele, já deve saber isso. É um tabu muito problemático para a gente. É um debate que a gente muitas vezes tem medo de fazer. Porque as pessoas realmente não entendem os benefícios disso. Isso é tabu nas nossas casas, com os irmãos, com os pais, com as pessoas que trabalham com a gente. Imagina a gente, toda vez que vai fazer o festival, tem que tem que usar um parceiro, deputado, um secretário que gosta e conhece o Bananada para conversar com o capitão, chefe da guarda estadual, para combinar com eles de que lá dentro ninguém conversa. Porque não tem problema, entendeu? A gente vai com a minha família inteira, as famílias das pessoas inteiras. É um lugar livre, onde você pode conviver com pessoas e que não tem nenhum exagero. É muito mais complicado um bailão sertanejo, open bar, do que um show do Planet Hemp no Bananada. Quando a gente fez o Planet Hemp no Bananada, eu e a Day, a gente subia no palco e o D2 e o Benegão tocando 11 mil pessoas, assim, com aquelas rodas absurdas, assim, o pau quebrando, um som super pesado, uma onda linda, as pessoas suando e a fumaça subindo, a fumaça do suor das pessoas dentro do Bananada, né? Junto com tudo que acontecia. E a Day falava assim, eu falava para a Day, cara, isso não vai acontecer nada, que lindo que são as pessoas curtindo essa música e cuidando um do outro, entendeu? Ninguém dava em cima da mulher do outro, ou do boy do outro, ou da amiga do outro. Quantidade de ocorrências que a gente tem no Bananada com 25 mil pessoas, assim, a nossa ambulância não sai do festival nenhuma vez. Exato. Assim, a gente tem ocorrências de excesso de álcool, por exemplo. Não, e depois que a gente começou a dar água grátis nos últimos 3 anos, a gente não teve nem ocorrências por excesso de álcool. Porque o cara, em vez de tomar água grátis, minimiza o dano das outras coisas. Então, assim, fazer esse debate é muito complicado, entendeu, Luna? E ter um cara igual o Marcelo, que tem a visibilidade dele, que coloca 50 mil pessoas para ver uma live, 5 mil pessoas para ver um show, 10 mil pessoas para ver um show. É muito importante para a gente, porque esse debate é caro para a gente. A gente sabe que é melhor, que esse é o melhor remédio para dormir que tem. Melhor que todos. Entendeu? Então, tem uma coisa, Luna... A gente sabe disso. Tem uma coisa que você falou, Luna, sobre desconhecimento, sobre a ignorância mesmo, no sentido de ignorar, de não saber. Mas a gente tem que ver, cara, que, assim, eu sou um cara que luto por isso há 27 anos, tá ligado? Mas a gente tem que ver, cara, que 12% da população do Brasil acredita que a Terra é plana. 12%. Ai, troca. São quase 30 milhões de pessoas 30 milhões acreditando que a Terra é plana, sabe? Acreditando que possa ser, pelo menos, sabe? Nossa. É muito assustador, tá ligado? Você começar com esse dado. Ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço, cara, assim, para falar de lobby e de toda essa comunicação, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, que eu falo todas as quartas, ou a gente
a gente conversa nas nossas redes sociais, esses caras estão difamando e usando bot e falando besteira, sabe? E soltando fake news, e soltando notícia falsa para manipular. E é um momento muito complicado, cara, de informação de tudo isso, sabe? Eu sou um cara que, pô, eu gosto de ser um cara... Eu gosto muito de ter o meu pensamento positivo, mas a gente está vivendo momentos que, cara, tá difícil de ter pensamento positivo, sabe? Porque você vê, cara, os caras falam, mamadeira de piroca, ai meu Deus do céu, mamadeira de piroca, vou tirar meu filho da escola. Caralho, meu irmão, tu tá maluco? Porra, aí o cara fala, kit gay, kit gay, kit gay. Aí o cara, meu Deus do céu, kit gay, professor, tudo um cabana de maconheiro, professor. Ah, professor tem que morrer, filma o professor, bate o professor. Esse momento de desinformação para cannabis é pior ainda, porque a cannabis é a porta de entrada para a ignorância, tá ligado? Consciência, tá ligado? O cara fala, cannabis, maconheiro safado. Meu irmão, quase todo dia tem um cara, quando eu falo qualquer besteira, qualquer coisa, se eu falar, Flamengo ganhou do Vasco 3-1, cala a boca, maconheiro safado. Mas a gente... Cara, a gente está num trabalho, né, assim, dessa parte de educação, de desfazer um século de fake news, né? Então, assim, até a gente tem que ensinar agora para as pessoas o que a galera no século XIX já sabia. Então, assim, a gente teve esse gap aí de quase um século de fake news atrás de fake news encomendada, né? E aí tem de filme a pesquisa, a várias coisas, e políticas públicas, né, em relação a isso. Mas então, assim, esse é o trabalho, né? É foda mesmo, mas assim, o que eu acho que, Fabrício, você pode ficar muito seguro, e eu sou sua amiga, estou te falando isso, faça, porque quem hoje está falando alguma coisa de cannabis, porque a cannabis ela já revolucionou e está revolucionando a medicina não é a mesma com a cannabis e com tudo que está sendo pesquisado e com tudo que tem saído. Então, assim, quem não entender isso agora vai entender depois, igual os médicos que não estão correndo atrás para saber o que é um sistema endocannabinoide, eles estão atrasados. Então, assim, é isso. Essa semana, a gente discutiu aqui em casa isso, umas coisas, e eu falei assim, eu falo assim, o cientista que nega os benefícios da maconha não é cientista, entendeu? Eu tenho 2 irmãos cientistas, uma psicóloga e um biólogo. É impossível negar os benefícios. Quem recomenda para o sono o uso da maconha é o meu médico. Entendeu? São os médicos que a gente confia, a gente conversa com o cardiologista, com o oncologista, com o acupunturista, e os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que são cientistas a sério, não tem nada contra, são todos a favor do uso medicinal ou recreativo ou combinado, porque aí tem uma parte importante também que é a gente poder dizer dos prazeres da parte recreativa do negócio. E como também a gente cuidar da saúde mental é tido como sem vergonhice, safadeza, né? Uma coisa safada aí. A gente tem essa noção hoje de que se a minha saúde mental tá em dia, né? Se eu uso maconha para que eu seja menos ansioso, se eu substituir Rivotril por maconha, eu sei os bens que isso faz para mim. E a gente tende a pensar que alguma coisa que vai fazer bem para a saúde mental, recreativo, é ruim, né? É a mesma coisa com cultura, né? A gente trabalha com cultura. Vagabundo. Vagabundo, safado. É um monte de vagabundo, maconheiro. Artista safado. CD2 Artista é o maior vagabundo que tem. Vai ser. Maconheiro eu sou mesmo. Agora, eu vi poucas pessoas trabalharem tanto nos últimos 2 meses, viu, D2? Né? Eu gosto de trabalhar, cara. Eu escolhi meu trabalho, né, cara? Não foi ele que me escolheu.
Exato. Isso é importante pra caramba, pra mim. Ô, Luna, me fala uma parada, cara. Tu falou que vai fazer 2 anos da legalização aí, né? No Sim. Canadá. Assim, eu acredito que o nível de educação no Canadá sei lá, é maior do que no Brasil, né, cara? Porque as escolas aqui, principalmente as públicas, estão caindo aos pedaços, né, cara? Mas você viu teve muita corrente contra, ainda tem muita gente contra, ou a sociedade toda já aceitou isso e foi? Eu falei, né, em relação aos pequenos produtores, eu falei, a legalização é só o começo, assim. Hoje, para te dar um exemplo, hoje eu estou trabalhando numa loja, que a gente está abrindo uma segunda loja, mais 2 lojas, né? E aí, o que acontece? Olha a burocracia, a gente tem que alugar primeiro uma loja, o condomínio do prédio, né, que é no térreo, mas o condomínio do prédio tem que aprovar, a prefeitura tem que aprovar o espaço, ele tem que ser equidistante, tipo, mais de 1,5 km de qualquer escola, tem vários requisitos, assim, para ser um ponto para cannabis. E aí tem que ficar 2 meses aberto para ninguém reclamar que você vai abrir uma loja de cannabis lá, para poder a prefeitura dar a licença, enquanto isso você vai pagando aluguel. E ontem a gente estava na reunião, que foi online, né, por causa da pandemia, mas a prefeitura negou a licença, falando que o condomínio e que a empresa seguradora, porque a loja tem que ter seguro, não queriam aceitar uma loja de maconha. Então, e aí a gente perde aí 4 meses de aluguel de um ponto comercial, com todo o trabalho, pegando assinatura e tudo mais. Porque as pessoas, não, a escola é muito perto, as crianças vão, gente, não, mas a gente só vende para quem é maior de 19. Tipo. Mas, assim, ainda tem muito preconceito, assim, não tem uma educação efetiva, porque, assim, eu acho que um pouco dessa taxa, né, que a gente paga para o governo, do imposto, de cada produto que você compra, ele vem com um selo do governo justamente igual esse aqui, mostrando que você paga imposto para o Canadá, e uma parte desse imposto tem que ser para educação. Só na cannabis ou em todos os produtos? Todos os produtos do mercado legal do Canadá vêm com esse selo que está escrito aqui, pagou imposto. Esse selinho aqui. Ok. Então, assim, uma parte disso, né? Porque o que acontece que estava acontecendo nos Estados Unidos? Eles estavam usando esse imposto para financiar a polícia para reprimir os negros dos Estados Unidos. Então, assim, o imposto da cannabis não pode servir para financiar a polícia, que vai reprimir, que é esse ciclo vicioso que a gente vive. Então, assim, tem um longo processo pela frente. A gente recebe... eu comecei a trabalhar com educação porque, assim, como eu cheguei aqui, um país novo, e eu, né, descobri nesse mundo que eu não conhecia tão profundamente assim, e aí eu comecei a estudar muito. Eu cheguei numa empresa que eu era que entendia mais de cannabis, na empresa toda, porque as pessoas tinham grana, abriram uma empresa e não estava nem querendo saber se isso era bom, se isso era ruim, queria vender, era qualquer qualidade, de qualquer jeito. Aí uma eu falei, loja não. de sapato. Aí eu falei, não, calma aí, a gente vem... porque tem uma indústria, né, que a gente chama de indústria do legado, que é essa indústria que está fora ainda, que são os pequenos produtores, que é a galera que está fora ainda da indústria legalizada. Hoje, no Canadá, a gente tem 80% da indústria fora. Então, assim, tudo que a gente vê do pacote, de dispensary, tudo são 20% da indústria ainda. Mas é legal você ter planta em casa. Tem algumas discrepâncias entre alguns estados, tipo o estado do Quebec não quer, tem outro que não quer, mas assim, a lei federal é que cada casa pode ter 4 plantas. E a legalização é federal, é diferente dos Estados Unidos, que é estadual, né? Exatamente, porque os Estados Unidos está assim, a do hemp, ela é nacional, por isso que a gente encontra em todos os lugares dos Estados Unidos. Mas aí cada estado regulariza do jeito que quer, né? Então, e assim, diga. Não, é a primeira vez que eu fui para o Canadá, eu passei um tempo em Quebec e eu tava fumando na rua assim, cara, e caralho, veio o carro da polícia, parou na frente, cara. E eu falei, fudeu, vou ser preso em Quebec, fudeu, não sei nem falar francês direito. Aí o cara veio para mim e falou assim,
cara, você não pode beber na rua, quando eu tava com a garrafa. Se cerveja na mão, desculpa. Pum, eu joguei a garrafa de cerveja fora, fiquei com baseado. O cara foi embora e não... Vou te contar uma boa da pandemia, que na pandemia, quando teve o lockdown, você paga multa se você sair de casa, $1.000 se você bota o pé para fora de casa. E aí você só pode sair se você vai para o supermercado, para a farmácia e para o dispensário. Então foi a primeira vez na história que a polícia, quando você fala para a polícia, estou indo comprar maconha, eles te deixam embora. Assim... D2, quando você tocou em Quebec, foi com Green Skunk? Foi com Green Skunk. Eles tocaram no Bananada e o Franz ficou em casa comigo e com a Dai um tempo. Que legal, as figuras. Foi muito maneiro, cara. Foi a primeira... Eu fui 2 vezes depois para Canadá, para Quebec também. Quebec, Montreal. Você já veio para cá, para Vancouver? Eu fui uma vez tocar em Vancouver. Pô, mas, cara... Você nem era nascido ainda. Vancouver é a terra do Black Mountain. Cara. É uma banda bem louca também. Porra, uma das mais legais, né? A gente tem... Eu tenho amigos que largaram tudo assim no começo da descriminalização na Califórnia para trabalhar com cannabis, sabe? E assim, mesmo legalizado, cara, uma amiga minha, Érica, que era produtora da Erykah Badu, largou o ramo da música para ir para cannabis. Ela teve o dispensário dela com tudo legalizado, com tudo legal, invadido pela polícia algumas vezes, tá ligado? No começo lá no começo dos anos 2000. No começo da legalização, não sei exatamente, tem mais de 10 anos, eu acho. E a polícia no Canadá, não sei como é que é a polícia no Canadá, comigo sempre foram muito gentis, cara. Mas a polícia no Canadá... porque, pô, eu sou do Rio de Janeiro, amigo. Se o policial só dá um tapa na cara, tá ótimo. Matou, o cara... suave. Pô, o cara não me matou, esse policial é muito gente boa. Como é que era a repressão aí e como é que tá agora? Assim, aqui agora você pode andar, assim, na minha bolsa eu posso ter 30 gramas de cannabis, qualquer pessoa pode andar, e se você tem uma carteira de médico, aí você pode andar com muito mais, então todo mundo arruma uma carteirinha. Mas, então, assim, tem esse limite, é muito difícil, assim, né, eu nunca ouvi falar aqui de alguém que a polícia parou e pegou, assim, eles são super... são bacanas. O canadense é tipo assim, os Estados Unidos legal, sabe? Assim, se os Estados Unidos fosse legal, ia ser o Canadá. Então a galera que é muito bacana, assim, e conversa, e tem assim, todo mundo, assim, você não pode mentir. Então, assim, se o cara falar quantas gramas você tem, se tiver 60, você falar que você tem 30, aí você tá fugido. Agora você falar assim, não, tem 60 e eu vou deixar em casa e tal, e aí o cara pode até te deixar aí, entendeu? Aqui você tem que ser sincero e verdadeiro. Vale muito, né, cara? Mas, assim, vale muito. Então, assim, mas aqui eu nunca ouvi contar de nenhum problema, assim. É muito difícil ter batido policial ou qualquer coisa assim. Aliás, eu nem vejo polícia nessa cidade. E eu moro aqui a 2 quarteirões do maior problema social do Canadá, que é a galera, né, injetando heroína, a 2 esquinas daqui, que chama Hastings, que é uma rua aqui que a galera que tem um problema social muito grande. Então, assim, mesmo aí, nesses lugares, você vê os policiais parando para resolver problema ou para pegar alguém que está tendo overdose, esse tipo de coisa. E, assim, todo mundo super gentil, assim, é incrível. Eu acho a Polícia do Canadá ótima. Lógico que tem várias situações, principalmente com negros, e não é assim, não é nenhuma polícia é um paraíso, mas, assim, eu acho que, né, como você falou, comparando aí com a nossa situação, aqui não estamos podendo reclamar. Comparar com aqui é uma terrível situação. Comparar com o país que está em guerra. Em guerra civil, basicamente. Acho que morre mais gente no Rio de Janeiro do que qualquer país em guerra, tá ligado? Exato. Eu participo de um grupo chamado... Eu ia falar isso agora, Fábio. Eu participo de um grupo chamado In Place of War, que leva música, estúdio e etc.,
você ter uma ideia, eu não sei se eu já te falei isso no D2. A gente montou um estúdio em Ramallah, no território ocupado palestino. Tem até a minha pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha eu peguei do lado palestino do muro, em frente ao estúdio que a gente montou. O Bananada tem parceria com esse In Place of War. E aí, no Brasil, o In Place of War, que é um inglês, a galera era de um selo que era selo do Prodigy, os caras do UB4 e o Don Letts do The Clash participavam desse rolê. Eles consideram o Brasil uma zona de guerra permanente. Então, eu nunca tinha ido na Rocinha, por exemplo, e eu acompanhei eles a uma visita à Rocinha, Peixinhos em Recife, Goiânia na periferia, no rolê. Eles ajudam a gente numa campanha que a gente faz com o Coletivo Centopé em Goiânia, de fazer as quentinhas e as cestas básicas para a galera no centro de Goiânia que está em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente é considerado, como a Giovana falou aqui, a gente está em guerra. A gente não tem essa realidade de noticiário de guerra, né? Mas é considerado, né? Não, e cannabis pode ajudar muito. Assim. E tem hora que parece que é para sempre. Cara, e vai ser, né? Enquanto continuar esse tipo de manipulação. Cara, você fala de Rocinha, cara, você fala de... Mas, sinceramente, cara, esses lugares são os lugares... É porque a gente vê muito falar lá, porque a Rocinha é uma das maiores favelas do mundo, tal, não sei o que lá. Mas, cara, assim, a zona norte do Rio de Janeiro pega fogo, tá ligado? Porque a Rocinha é aqui do lado da zona sul, né, cara? Então, a zona norte do Rio pega fogo, meu irmão. A zona norte do Rio é inacreditável, tá ligado? Você sabe quem que você está mais se beneficiando com o uso da cannabis nos Estados Unidos são os veteranos de guerra, né? Porque, assim, já que a gente está vivendo esse estado de guerra, então, assim, tem alguns dispensários da galera que volta com PTSD, né? Que é o doença, como é que chama? Síndrome pós-traumática, né? Uhum. E a galera, assim, eu fui numa conferência no Oregon, lá em Portland, e teve várias mesas, né? Foram 3 dias, mas teve uma mesa só de veterano de guerra, e foi a única mesa que eu vi, tipo, 6 homens falando de cannabis e chorando, assim, tipo assim, minha vida mudou com a cannabis. E eles têm dispensários, eles fazem, né, associação de veteranos de guerra para usar cannabis como uma das saídas, né, para esse... porque, assim, imagina, você viver numa comunidade dessa, igual você falou, na zona norte do Rio. As pessoas têm PTSD, sabe? Tipo assim, todo mundo tem. E os policiais também, né? Porque, assim... Cara, a gente tem tanta coisa envolvendo a ilegalidade da cannabis, tanto, sei lá, do lado da polícia, a polícia do Rio de Janeiro, cara, a gente fala, a polícia do Rio de Janeiro é violenta pra caramba, tá? Mas a polícia do Rio de Janeiro é completamente despreparada e desprovida de... Ser um policial no Rio de Janeiro não deve ser mole, não, cara. Não. Eu conheci um cara que eu briguei com o cara até, que o cara tava prendendo um cara no show, eu desci do palco, briguei com o cara. Depois eu fui conhecer esse policial, cara, o cara tava vindo do interior do Rio de Janeiro, tomou um baque, tá ligado? Achou que ele ia chegar aqui no Rio de Janeiro ia ser fácil, tá ligado? E não é mole mesmo, é zona de guerra mesmo, tá ligado? Assim, esse tipo de política, se é que pode chamar isso de política, esse tipo de procedimento, tá ligado? Isso só leva a esse caos que faz bem para esses caras. Tá ligado? Esses caras se alimentam desse caos, se alimentam dessa falta de informação, sabe? Aí elege pastor, elege miliciano, elege essa rapaziada, né, cara? Elege pastor miliciano. Pastor. Pastor miliciano, delegado. Pastor miliciano e delegado. Em Goiânia, nós temos uns 4. Tem o meu maior ídolo da política de Goiás, que eu tenho que falar, porque é o cara que eu mais odeio, que é o João Campos, que ele é pastor e delegado. Eu odeio muito o João Campos. Eu também tenho o prazer de odiar muito eles. Então, assim, nós temos nossos também lá, viu, Marcelo? Em Goiás tem uns campeões de audiência também. E
E assim, é muito louco a gente ter esse tipo de conversa, assim, porque é num delírio de alegria ou de sonho. E aí a gente fala isso, e a gente fala assim, é um bando de doidão, maconheiro. Mas a gente imagina as possibilidades e a quantidade de problemas que seriam resolvidos no Brasil das mais diferentes formas, com uma única lei que fosse a descriminalização, a legalização da maconha. Imagina eu falo assim, talvez o capitalismo pode resolver um problema para o Brasil. O exemplo capitalista do Canadá, dos Estados Unidos, dos países da Europa, pode provocar o empresariado brasileiro a fazer uma pressão por dinheiro para legalizar a maconha. E essa pressão por dinheiro, que eu acho que ela já está acontecendo essa um conta pouco. já está sendo feita, a balança só não chegou do lado positivo ainda. Isso pode ser talvez a única coisa que o capitalismo pode fazer de positivo para o Brasil agora. Já tem uma bancada ruralista aderindo aí ao cânhamo, né, e tal, assim, tem aí a PL 399, que está aí, né, que Bolsonaro deu uma declaração hoje, falando que a agricultura não tem maconha na agricultura, mas, assim, eu fiz uma crítica, assim, porque, assim, eu li, né, esse que eu falei da Nova Zelândia, que vai ter um referendo mês que vem, justamente para poder passar, né, o recreativo nesses países, na Nova Zelândia. E aí o Cannabis Act deles, a lei da cannabis deles, é bem parecida do Canadá, com uma coisa melhor, que eles estão incluindo os maori na indústria e também dando dinheiro para os pequenos que também não têm esse investimento para poder fazer parte da indústria. Então, assim, eu comecei uns devaneios, né? Até chamei lá nos stories, eu chamei de utopias da legalização, porque eu acho que, assim, a gente tem essa lei que ela é feita normalmente por gente que não entende de cannabis, e eu me propus, né, assessorar lá o assessor do Luciano Dutti, tive lá alguns contatos em Brasília, para trabalhar de graça, para ver se a gente consegue, assim, ter uma experiência, porque não é possível que a gente tem 2 anos de legalização no Canadá e a gente não vai aproveitar nada da experiência canadense e vamos fazer uma lei, tipo, né... Mas a gente nunca aproveitou nada da experiência canadense em nada. Porra, mas aí se eu puder ajudar em qualquer coisa, eu tô lá, né, alugando o Luciano Dutti lá e a galera... Mas, assim, mas tudo isso para falar que eu acho que a gente tem que ter esse espaço de sonhar com a legalização que a gente quer. Porque, assim, tá certo que vai ser tudo errado, que não vai ser nada do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que saber qual é a melhor forma, sabe? Eu acho que... Você sei lá, eu acho que legalização da maconha no mundo não é mais se é quando, né? Exatamente. Acho que é quando vai legalizar e... Brasil por último. E vai legalizar na frente, assim. Estados Unidos está legalizando, Canadá está legalizando, a Europa está legalizando. Os países mais ricos do mundo, estão legalizando. Os países mais pobres vão continuar. E depois, quando os Estados Unidos legalizar, acabou, porque aí eles vão pressionar o resto do mundo para legalizar, porque eles querem vender para o resto do mundo. Você acha que os Estados Unidos não quer o mercado do Brasil? Sim. Então, assim, é mais ou menos é isso que você falou, é quando, é um efeito dominó aí de legalização, é uma onda e não tem como parar, não, e mesmo porque, assim, quando você pega a parte científica da cannabis, não tem como você ser, né, eu já tive a oportunidade de ter conversas, assim, com médicos e estar em mesas com médicos, principalmente agora na pandemia online, e ter médico que entende tudo, né, a parte científica, só que eu não quero prescrever THC. Aí eu falei, não, mas por quê? Aí se o THC é isso, aí a gente discutia lá as questões, né, químicas, biomédicas e tudo, e as pesquisas comprovando, aí no final, não, porque aí eu falei, então é porque você tem preconceito? É, porque eu tenho preconceito. Então é um trabalho também porque os médicos têm um papel muito central nisso. E quando eu falo que vai mudar a medicina, vai mudar a forma de fazer medicina. Então, eu acho que a educação de médico é muito central também para esse processo
das pessoas terem mais credibilidade, né? Porque eu sou antropóloga falando aqui das minhas pesquisas, então ninguém vai confiar. Agora, um médico falando, a galera, não, então... A gente está vivendo num momento de distopia total, tá ligado? A gente está vivendo num momento de distopia tão grande que a palavra do médico vale menos do que o WhatsApp da tia Zona, né, cara? E ao mesmo tempo que a gente não fica procurando validação médica e científica, né? A gente procura validação acadêmica no rolê, né? E a academia é quem construiu esse conceito de que tá errado, é um ciclo bem vicioso mesmo. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos na Twitch aqui, eu tô dando uma viajada no chat. Eu não tô conseguindo te ouvir, Fabrício. Eu tô... Aí, foi? Aí, eu tô no chat aqui, nós estamos na Twitch, e a Twitch tem um chat. E o chat não tá igual o Quarta às 20 no canal do D2 ainda, mas tá animado. E aí tem uma coisa que me intrigou aqui, que o DJ Alchemix É o Michel. falou de um tal vinil de hemp. E eu acho que o vinil de hemp interessa muito a Marcelo e a mim, que somos amantes do vinil. Deixa eu só dar o briefing aí, porque o Michel DJ Alchemix, meu amigo, ele é dono da Vinil Brasil, lá de São Paulo, a fábrica de vinil. Eu tô ligado, Michel. Fala, Michel. Já te apresentei ele, Fabrício. Eu tô ligado. Então, e aí a gente fica trocando umas coisas, porque ele quer que eu arrume um jeito de fazer vinil de hemp. Eu pensei que ele já estava fazendo vinil de hemp. Não, aí a gente está nesse processo de pesquisa de arrumar algum. É porque assim, precisa de ser, né? O acetato lá e tal. Ele pediu para contar. Ele acabou de falar para não contar que é sigiloso. Mas ele falou no chat, agora eu e o Marcelo queremos investir no primeiro selo brasileiro que só vai lançar discos digitais em vinil de hemp. Não é isso? Porra, ia ser incrível, cara. Ia ser espetacular. A piadinha vai ter que vir, a galera vai fumar os vinil tudo, não tem jeito. Dingo, cara, o Dingo tá levantando uma questão aqui muito interessante, cara. Que ele fala o seguinte, com a descriminalização da maconha, imagina a quantidade de negros e pobres que não serão presos com baseado. É preciso falar em anistia também a esses que foram presos por maconha. Isso é uma questão, cara, que se falou muito, cara, na Califórnia, principalmente quando se legalizou, e eu conversei isso com o Mujica, cara, se ele tinha, assim que legalizou, se tinha anistiado todos os presos, todas as pessoas que estavam presas, cumprindo pena, e ele falou que fez esse processo. Eu não sei se no Canadá teve isso, tá ligado? Se alguém foi preso no Canadá com maconha. No Canadá parece que não prende muita gente, não é que nem aqui. Aqui tu espirrou, ninguém esteja preso. Antes for preto e pobre, né, meu irmão? Não, e bate antes, dá uns tapas, depois prende. Mas a Califórnia, eu sei, desculpa, Luna, só para terminar, mas eu sei que na Califórnia não foram anistiados. Então tem gente que foi preso pouco antes da legalização, que foi pego com 20 gramas de maconha, sei lá. E tá tem algumas cidades já na Califórnia. Tem aquele pessoal do... Como é que ele chama, gente? Que é um super militante lá da Califórnia. Vou lembrar. Harborist é o nome do dispensário dele. Ele criou o Last Prisoner Project, que a ideia deles tem mais de 2.000 presos por cannabis sem ter violência envolvido, né? Nos Estados Unidos. Então eles querem tirar até o último preso das cadeias. Eles conseguiram, né, também com vários nessa ONG, algumas cidades da Califórnia já liberaram. Estão conseguindo fazer pressão social para liberar alguns. Foram liberados um senhor que foi preso com baseado e passou 20 anos na cadeia, sem ter a família. O filho morreu no meio disso porque ele estava com baseado. E no Brasil, assim, eu acho que fecha várias cadeias, né? Se fizer uma anistia dessa. E aí outra coisa também que me revolta é a gente estar vendendo na farmácia óleo de cannabis e ter gente sendo presa e ter gente sendo mantida presa, que isso é o fim, assim, né? Aqui no Canadá não teve, assim, ninguém é mais preso, mas tem os criminal records, que você fica com o nome sujo, né?
porque você é preso, e você tem que pagar tipo, uns $600 para entrar com o processo, e desde que em 2 anos, acho que foram 20 pessoas só que fizeram isso. Então, assim, não teve uma anistia que falou assim, não, agora está todo mundo ficha limpa, entendeu? Que aí eles chamam de perdão, né? Não, Então, isso é uma coisa que a gente da indústria milita muito, tem ONGs aqui também trabalhando com isso, inclusive CEOs de grandes empresas da cannabis militando também aqui dentro para isso, mas é um processo longo aí, né, de trabalho. Ainda se prende muito, porque essa lei no Brasil, como ela é bem abstrata, né, cara? Ainda se prende muito, sei lá, com pouca quantidade aqui, né, cara? Tem muita isso, assim, depende. No chat está aqui, ó. Prisão no Brasil tem cor, localização e classe social. O Gregório Durvier, que o Marcelo entrevistou no Quarto às 20, já desafiou uma série de vezes publicamente assim, por que que eu não sou preso? Por que que eu não sou preso? Por que que eu não sou preso? A gente sabe o porquê que ele não é preso, né? Ele sabe também, né? Ele sabe também que ele não é preso. E a gente sabe por que que milhares, talvez milhões na população brasileira encarcerada estejam presos por estar com baseado ou por passar uma pedra ou sei lá. Cannabis, ela é tipo assim um prato cheio assim para cientista social, porque ela tem assim uma planta, mas que ela envolve esse lado político, sociológico e também da planta e medicinal, né? Eu acho que são muitos aspectos assim, e esse aspecto social que é parte da militância assim, ele é muito central assim, e é muito difícil de ver uma indústria sendo, né, forjada bilionária, porque aqui no Canadá tem 20% só do mercado e já é uma indústria bilionária. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente, inclusive, que era militar fazendo empresa de cannabis, que para mim devia ser proibido, qualquer militar a trabalhar na indústria da cannabis, pelo menos por 100 anos, sei lá. Tipo, pelo menos por 100 anos. E aí... Nossa. E aí a gente tem esse cenário e aí as pessoas estão presas, entendeu? Então, assim, a justiça dentro da indústria da cannabis, quando a gente fala, né, de justiça para a cannabis, é justiça social, né? É a mesma coisa. Alguém falou aqui no chat, mas a lei do Brasil diz que a lei retroagirá se for para beneficiar o réu, logo os que estão presos por causa da maconha seriam imediatamente postos em liberdade. Não tem conhecimento disso, mas... tem uma... Nada é imediatamente no Brasil, né? As leis não são feitas claramente aqui, né? Cara, se estiver preso por cannabis, amigo, por causa de maconha, arruma um outro jeito, porque se for para esperar a legalização, tu vai morrer na cadeia. vai bofar aí mesmo. Porque, sei lá, cara, aqui eu acho que a gente tá bem longe, né, desse momento. O Brasil é meio incógnito, né, cara? A gente pode mudar de uma hora para outra e a maconha virar salvadora da pátria e legalizar e tal, mas acho bem difícil. Vamos votar, né, gente? Vamos votar melhor, né, gente? Vamos tentar votar um pouco. Melhor para tudo, né, cara? Para tudo. Inclusive para as leis, essa a lei de combate a drogas, né? E eu acho também que assim, a desobediência civil é uma coisa importante nesse momento, assim, né? Assim, tem várias pessoas que começaram a plantar e que até me mandam um monte de foto falando que está plantando e que, sei lá, e que viu falando como é que funciona aí, não sei o que da planta e resolveu plantar. E eu fico mó feliz de receber esse feedback de pessoas que estão aí usando o privilégio branco para plantar, né? Já que não vai ser presa. E criar uma cena de que tirar um habeas corpus, que eu acho que é uma coisa super importante no Brasil hoje, já tem como você ter seu habeas corpus e conseguir plantar, né, e conseguir esse atestado. Tem um site, né, Plante Sem Ser Preso, que já dá. Tem todo um processo burocrático, mas eu acho que... Mas não é difícil, tá ligado? Alguns amigos meus foram bem rápidos, inclusive, conseguiram bem rápido. Não é uma coisa difícil, mas, cara, dentro de uma conjuntura toda, isso não é uma coisa que vai ajudar
quem está conseguindo habeas corpus geralmente não seria preso, sabe? Não, mas, Marcelo, a grande questão é configurar, digamos assim, a gente tem hoje um pouco mais de 100 habeas corpus no Brasil. Se a gente tiver, digamos assim, 20 mil habeas corpus no Brasil, a gente vai configurar uma cena de que o cultivo caseiro ele já existe. Então, que não dá para você fazer uma lei sem isso. Então, é mais nesse sentido de ter uma comprovação social, entendeu? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu cortar uma onda e meter um suco de laranja por cima. Um leite magnésio. Marcelo e Luna e Giovana e Lucas, a gente está desde as 4 da tarde em transmissão e vamos ficar domingo até as 4 da tarde, das 4 da tarde até as 10 da noite. A gente quer botar um som de um playlist que o Marcelo mandou para nós. A gente consegue colocar aquela vinheta do Marcelo do disco? Assim que a gente encerrar os Assim que a gente encerrar o Zil, a gente coloca? A gente coloca a vinheta do disco e aí eu vou e coloco o playlist e a gente encerra. Então, não é vinheta, é o trailer. O trailer, isso. O trailer do disco aqui, que eu tô tendo a honra de, como cria fã, poder seguir e estando na Twitch também, podendo dar uns pitaquinhos, tô mó feliz. Luna. Mandou o áudio, Fabrício, cantando? Eu não mandei o áudio cantando, mas eu tentei mandar uma rima e a galera do chat gongou minha rima na hora. Que deve ter ficado um horror. Mas na hora eu tava empolgado, mandei a rima. Então, eu queria ter visto isso, cara. Eu quero muito ver essa rima. O chat já derrubou minha rima. Já foi pro infinito e além. E assim... Eu queria agradecer muito mesmo, Luna. É demais ver você aqui, a experiência que você está trazendo para a gente. Marcelo, você é um dos heróis da geração da música brasileira que eu amo, dos anos 90, Planet Hemp, o Rapa, Skank, Chico Sainz, Mundo Livre, Júpiter Maçã, caras que a gente que fizeram a gente fazer festivais como o Bananada, e hoje a gente tem a honra de poder trocar ideia, trocar e-mail, mandar trocar uma figurinha. A gente acha muito foda o que vocês continuam fazendo até hoje com música, você, Benegão, Zegon, Ganjamin, a galera toda. Muito legal ter vocês aqui, agradecer isso. Eu acho que a Giovanna e o Manga pode fazer o serviço e eles dão a palavra final. Sim, vamos só deixar nossos convidados se despedirem. Isso. E aí depois a gente dá... Nossa, eu tô chique, né? O Manga é o gatinho Polishop. Então, assim, ele tá pronto para ser um streamer bombado. Não, já sou, né? A galera só não sabe ainda. Então, palavras finais para vocês, meus amigos. Luna? Acho que eles travaram. Não travou, não. Não travou, não? Um delayzinho, assim. Eles só estão Segue aí, Luna. Eu quero agradecer muito, Fabrício, pelo convite. Para mim é um prazer participar do Bananada. Eu sofro a cada bananada que eu não posso estar presente. E devo ter... Acho que eu participei desde o primeiro até... Pelo menos uns 15 bananadas eu participei. Então, fico muito feliz de fazer parte aqui e ver, né, vocês e também o Marcelo nessa resistência aí há tantos anos. Para quem está assistindo aí, meu Instagram é @lunavargas e eu, assim, sou muito preocupada com qualidade e com segurança. Então, eu fiz uma cartilha, um e-book justamente para poder ensinar as pessoas o que elas têm que saber para poder ter um produto de cannabis com qualidade e com segurança, porque eu recebia um monte de foto de uns produtos caseiros, e aí, quanto que eu tomo disso? Aí eu falei, não, vamos explicar direitinho. Então tá lá, pode baixar gratuito. E Marcelo, prazer estar aqui, falar com você. Tá onde, Luna? Explica melhor pra gente, só pra gente saber exatamente onde tá. O link da bio do meu Instagram, @lunavargas.
Tudo. Ok, vamos jogar no chat Tudo. A gente também. vai jogar no chat Isso. também. E, Marcelo, vamos continuar conversando sobre isso. Você é o expoente. Quem tem que ganhar nessa indústria é quem está militando aí há 30 anos. Então, Valeu, Luna. Assim, prazer estar aqui no. Eu adoro Bananada também, cara. Eu amo festivais e o Bananada tá no topo da minha lista lá. Fico muito feliz, Luna, de saber que você tá nesse processo aí, porque eu acho que, assim, como brasileira, sem nenhum patriotismo idiota, mas como brasileiro você pode ajudar o país com o conhecimento que você vai alcançar aí, está alcançando. Acho que você pode ajudar o país no momento que a gente estiver pronto para dar esse passo. Quer dizer, na verdade, você já está ajudando desde já. Fico feliz pra caramba, cara. Fiquei feliz de te encontrar e saber o tamanho das coisas que você está fazendo e trabalhando aí. Maneiro. Me deixa muito, muito honrado. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, rapaziada. Banalive. Obrigado, D2. Eu tô ao vivo toda hora, todo dia. Vou fazer uma live agora dormindo. Mas amanhã tem live, sexta-feira tem live, sábado eu vou lançar o disco, começa 1h da tarde, vou fazer um rango com a minha mãe. Dentro de todo esse assunto, cara, antes de ir embora, eu só queria falar uma parada, acho que todo mundo que tá no chat, que me acompanha, já deve ouviu falar. A gente tomou uma decisão aqui em casa, a gente aqui em casa só come carne, é difícil pra caramba parar de comer carnes agora. A gente tomou uma decisão que é uma decisão política, a gente só come carne uma vez por semana aqui em casa. Eu acho que a gente tem essa maneira da gente cuidar da gente, do mundo, começa a partir da gente, sabe? Então, aqui em casa, como um ato político, a gente só está comendo carne uma vez por semana. Acho que a gente pode mudar o mundo mudando nossas atitudes. A gente está trancado em casa há 6 meses porque nós somos muito negligentes com o mundo, com o planeta, sabe? Então, enquanto esses malucos metem fogo, a gente para de comer carne para ver se a gente combate isso, porque é um jeito da gente, sei lá, fazer alguma atividade ou alguma frente para ele. É uma forma de resistência, né? Valeu, rapaziada. Valeu. Muito obrigado, valeu. demais ouvir vocês. Muito obrigada. Foi incrível. Amanhã tem mais. Amanhã. Galera, fica aí, a gente vai soltar a playlist, vai ter resumão. Peraí, Fabrício, eu vi um vídeo do Maurício hoje, cara, saindo do ensaio, falando que gravou. Vai ter um show. Maurício Pereira e Chico Bernardes juntos. A crocância pura. Vai ser foda. Vai ser sábado, né, Gi? Edgar. Vai ser sábado, Maurício, ou domingo? Vai. Só que é depois do almoço dos cria, do lançamento do filme. A gente vai te ver. Beleza. Tamo junto. Valeu. 6 da tarde. Isso é sábado, 18 horas. Gente, valeu, muito obrigado. Ó, a galera que tá aí, fica aí. A gente vai só trocar os servidores aqui, 2 minutinhos, estamos de volta online para fazer um resumão do dia 1 de Banalive, botar mais umas músicas, passar mais uns chapéus. Assistir o trailer do disco novo do D2. E é isso. Valeu. Valeuzão, gente. Beijo. Até mais. Salve.